Inclusive a mulher do prefeito tem fantasias sexuais com eles, já fica esperando quem serão esses estrangeiros irlandeses, como eles serão, já está pensando em reativar a sua vida erótica um pouco anestesiada por anos de casamento, mas as outras pessoas, os homens da cidade, recebem aqueles estrangeiros, mas com desconfiança, e a boca pequena lá entre eles começam um diz que diz sobre o que eles estariam fazendo ali. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui neste canal eu falo de como a literatura sempre diz respeito às coisas do nosso cotidiano, da nossa contemporaneidade, mesmo quando são livros escritos há muito tempo atrás. E hoje eu vou falar de dois livros que abordam um tema muito familiar a todos nós, que é a teoria da conspiração, ou as teorias da conspiração, já que existem muitas. Eu vou falar de como isso aparece em dois livros. No romance O Cemitério de Praga, do escritor italiano Umberto Eco, muito conhecido pelo nome da Rosa, grande teórico da linguagem, e também no romance Dossiê H, do escritor albanês Ismail Kadaré. São dois livros escritos entre 10 e 40 anos atrás, mas que falam muito do processo como se disseminam as teorias da conspiração. Hoje em dia, as teorias da conspiração mais frequentes são: o coronavírus foi criado na China e disseminado para desequilibrar a ordem mundial e fazer com que a China domine o mundo. Então, os laboratórios farmacêuticos boicotam em conluio com a OMS os medicamentos que curam a Covid-19 só para vender vacinas, né? A gente sabe que não há nenhum medicamento que cure a Covid-19. Ou então, outra teoria no campo político da conspiração é a teoria de que a urna eletrônica serve para quem quer manipular as eleições, então prega-se o retorno ao voto impresso. Então, as teorias da conspiração dessa natureza, hoje em dia, estão associadas a negacionismo em relação à pandemia, a populismo em relação à política, e o Brasil acabou sendo uma espécie de laboratório de teorias da conspiração, porque consegue concentrar o pior dos mundos. Mas as teorias da conspiração não são novas, existem teorias da conspiração muito antigas, né? E eu vou falar um pouquinho delas aqui, como elas aparecem na literatura. Antes, eu queria só introduzir um raciocínio assim, para entender o que é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração é uma espécie de resposta à nossa angústia em relação à gratuidade do mundo. O mundo é fragmentado, variado, composto por fenômenos que a gente não consegue unificar, que apontam para direções contraditórias. Isso causa uma angústia, há uma certa gratuidade no mundo. A teoria da conspiração, ela torna tudo homogêneo, dá sentido a tudo, fica tudo costurado, tudo colocado no seu lugar. A teoria da conspiração é uma espécie de versão degradada das religiões, né? Assim, as religiões dão sentido a tudo, explicam tudo por meio de um Deus onipresente, onisciente, onipotente. No caso das teorias da conspiração, não existe um Deus, mas existe um grupo de sábios, uma sociedade secreta que domina todos os campos da sociedade, do saber humano, e articula para dominar este universo humano disperso através de um pensamento centralizado que manipula cada elemento da realidade para compor um todo. A teoria da conspiração, enfim, é uma resposta à nossa angústia, ao caráter fragmentário do mundo, o caráter opaco do mundo. E existem as teorias da conspiração, das mais estapafúrdias até as mais ridículas, passando pelas mais cerebrais. Vou dar 3 exemplos. Das mais estapafúrdias, por exemplo, a teoria dos reptilianos, que foi difundida por um lunático britânico chamado David Icke, que afirma que alienígenas reptilianos, né, em forma de répteis, eles conseguem se metamorfosear em humanos, entrar na sociedade, tomar lugares dos políticos e, portanto, dominar o mundo dos terráqueos. Uma das teorias mais cerebrais é a teoria da nova ordem mundial, segundo a qual as grandes elites econômicas, um grupo de seletos magnatas poderosos estão planejando criar um Estado único, universal, tecnocrático, burocrático, que vai acabar com os Estados nacionais e criar uma sociedade totalmente homogênea, planificada, uma sociedade totalitária.
Então, a nova ordem mundial seria uma espécie de confluência entre capitalismo avançado, globalizado, com planificação comunista e controle totalitário da sociedade, que é muito comum entre militantes antiglobalistas, que às vezes até assumem lugares importantes na sociedade, chegar até a ministro das Relações Exteriores em países do terceiro mundo. É uma coisa complicada que às vezes emplaca, embora esteja no campo da alucinação, do delírio ideológico. E para provar que as teorias da conspiração são ridículas, eu vou lembrar de uma que eu acho que é a mais corriqueira para nós, que chegou até os mortais comuns, que é, por exemplo, de que o Brasil, na Copa de 98, perdeu para a França porque havia interesses da FIFA ou do patrocinador em que o Brasil não fosse campeão e a França estava jogando em casa. Então, aquele apagão que o Ronaldo Nazário teve lá realmente uma convulsão, um problema sério, mas foi visto como, na verdade, uma simulação feita a serviço da FIFA ou do patrocinador para que o Brasil ficasse, enfim, totalmente entregue, tenso e não conseguisse enfrentar a França. Esqueceram de pensar que do outro lado tinha um cara chamado Zinedine Zidane, que era nada mais, nada menos que o melhor jogador do mundo, então, talvez o maior jogador depois do Maradona no mundo. E a prova de que a teoria da conspiração sobre a Copa de 98 era fajuta é que em 2006, de novo, o Brasil encontrou com a França e o Zidane fez picadinho do Brasil. Os jogadores brasileiros pareciam barata tonta em campo, e aí não tinha como apelar para teorias conspiratórias, né? Enfim. Então, as teorias conspiratórias elas são sempre um pouco ridículas, né? Porque se fosse uma pessoa, duas pessoas manipulando o mundo, vá lá. Mas quando você envolve sociedades secretas, um grande grupo, eu como jornalista garanto, vaza. Né? Se tivesse tido uma conspiração no vestiário do Brasil em 98, com 22 jogadores, equipe técnica ali, certamente teria vazado uma informação precisa e objetiva sobre essa grande conspiração contra o Brasil. Não, isso não existe. Assim como você tem 10 laboratórios mundiais trabalhando com a vacina, se todos eles estivessem conspirando para vender vacina e boicotar os remédios, as cloroquinas da vida, certamente haveria 2, 3, 4 ou mais funcionários desses laboratórios que apresentariam documentos objetivos sobre essa conspiração, mostrando que ela era real. E como não apareceu, ela é simplesmente obra de lunáticos que ficam angustiados com o fato de que o mundo foi tomado por uma pandemia inesperada. A gratuidade disso faz com que a gente precise se agarrar à teoria de um Deus maligno na forma de um grupo de sábios, de conspiradores, de manipuladores internacionais, globais. Bom, ou seja, as teorias da conspiração são essa tentativa de dar sentido a uma realidade que não tem, né? Como diriam os existencialistas, né? Essa gratuidade completa nos angustia, e esta angústia faz com que a gente recorra a Deus para os crentes ou as teorias da conspiração para os crédulos. E como isso aparece na literatura? Bom, no século XIX apareceram várias teorias da conspiração. Uma delas eu já mencionei aqui quando eu falei de fake news, que é o caso Dreyfus, né, que foi uma grande armação contra um oficial judeu do exército francês, e que foi acusado de traição com base em uma fraude de documentos de uma suposta espionagem que ele teria praticado. E uma outra conspiração célebre que surgiu na virada do século XIX para o XX, na época dos czares da Rússia, são os protocolos dos sábios de Sião, que teria sido um documento que judeus sábios teriam elaborado para dominar o mundo, controlar todas as nações, né? Então associa o tema do judeu errante pelo mundo, o judeu da diáspora, mas que tem uma maquinação, eles estão todos conectados numa grande maquinação para controlar as instituições políticas, a economia, os partidos e por aí vai. E justamente essas duas teorias da conspiração, a do caso Dreyfus, que também foi uma grande fake news de dimensão internacional, e a dos protocolos dos sábios do Sião, que daí sim é uma teoria da conspiração que influenciou até o Hitler. O Hitler usou a teoria da conspiração internacional dos judeus para justificar o seu antissemitismo.
Essas duas teorias da conspiração estão presentes, junto com inúmeras outras, neste livro aqui, O Cemitério de Praga. Humberto Eco é muito conhecido pelo nome da rosa, né? Ele era um semiólogo, ou seja, um teórico da linguagem, da teoria dos signos, um filósofo, a rigor, muito importante, até ele lançar o Nome da Rosa, que se tornou um best-seller mundial, era um romance histórico, erudito, né? E criou até um novo gênero, que é esse romance histórico, intelectual, com trama meio detetivesca. E ele ficou muito conhecido por isso. Depois vieram Pêndulo de Foucault, a Ilha do Dia Anterior, Baldolino, e uma série de outros romances que ele escreveu em paralelo à sua obra como pensador da linguagem, mas eu acho que o melhor deles realmente é esse aqui, O Cemitério de Praga. Eu acho um livro comparável ao Nome da Rosa em termos de interesse. Ele se passa assim entre Turim, Paris, também pela Sicília e vários lugares da Europa, e tem como fio condutor uma personagem que é uma espécie de falsário antissemita, um cara assim, um desgraçado, um derrotado, um loser da vida que desenvolve, por ser um derrotado, por ser um loser, ele precisa culpar alguém pela desgraça da vida dele, ele culpa os judeus, então ele é um antissemita, e com isso ele entra em contato com todas as organizações antissemitas que estão em atividade na Europa, entra em contato com grupos terroristas de militantes políticos, inclusive alguns que não têm nada a ver com o antissemitismo, como os Carbonários, que era uma espécie de sociedade secreta militar que atuou durante o período da unificação italiana. Enfim, o livro é um livro de trama absolutamente rocambolesca, não vou nem de longe tentar resumir aqui a trama, mas basicamente é um livro, o livro do Humberto Eco é um compêndio das teorias conspiratórias, através de uma personagem que se agarra a essas teorias conspiratórias para ter significância no mundo. Ele quer significar, ele quer ter algum sentido, e ele precisa encontrar inimigos, encontrar culpados pela sua insignificância. E isso está um pouco no mecanismo daquele que se agarra a teorias conspiratórias. Ele é um ressentido contra a sua incapacidade de compreender o mundo, sob o fato de que o mundo é cruel com ele, ele ocupa um lugar irrelevante, então ele precisa criar um culpado para isso, um grande conspirador que fez com que ele chegasse à condição em que está, e assim acontece com o protagonista do Cemitério de Praga, do Humberto Eco. Detalhe muito importante para quem for ler: a única personagem ficcional do Cemitério de Praga é o protagonista, essa personagem que eu estou explicando para vocês quem é. Todas as outras personagens são personagens históricos, personagens que realmente participaram de conspirações malucas, mal intencionadas ou simplesmente porque eram crédulos ou lunáticos ou fanáticos religiosos. Enfim, o livro do Humberto Eco é realmente um catálogo das maluquices conspiratórias do mundo. O outro livro, que é sensacional, um livro delicioso de se ler, de um grande escritor, sempre cogitado para o Prêmio Nobel, é Dossiê H, do albanês Ismail Kadaré. Um autor importante, ele escreveu, por exemplo, O Abril Despedaçado, que foi adaptado para o cinema pelo Walter Salles. Dossiê H narra a história de dois pesquisadores irlandeses que estão nos Estados Unidos e que descobrem uma teoria que eles querem comprovar. A teoria diz respeito à literatura e é um dos grandes clássicos da literatura. A teoria segundo a qual o Homero, o autor, o suposto autor da Odisseia e da Ilíada, um dos nomes mais importantes da tradição ocidental, da poesia ocidental, da literatura ocidental, o Homero não existiu. Homero, essa é uma questão histórica real, né? Que o Homero não existia um poeta chamado Homero, mas a Ilíada e a Odisseia seriam obras de rapsodos, ou seja, poetas declamadores da poesia que transmitiam oralmente essas histórias, e o Homero ficou identificado com a consolidação e a transcrição na forma de linguagem escrita. Portanto, o Homero não era o autor dos livros, mas essa tradição estava se repetiu ao longo de vários séculos na Grécia Antiga. E que, em alguns poucos lugares do mundo, esta maneira de transmitir uma poesia épica de geração em geração, de boca em boca,
ainda acontecia, a saber, na região dos Balcãs, especificamente na Albânia, no norte da Albânia, ali perto da Bósnia, da Croácia, que é o país do Ismail Kadaré. E daí, então, os dois pesquisadores resolvem, munidos de um magnetofone, que é um precursor do gravador, né, aqueles gravadores de rolo, né, que depois do gravador de fita cassete, eles, munidos desse aparelho, nós estamos nos anos 30, 1930, então isso é uma novidade, eles vão para a Albânia para fazer uma pesquisa etnopoética pela Albânia, para ver como os cantadores populares albaneses transmitem poemas épicos à maneira como aconteceu com a Odisseia e com a Ilíada do Homero. Então, eles queriam comprovar na prática contemporânea como aconteceu a elaboração de dois dos maiores clássicos da literatura ocidental, grega especificamente, que estão perdidos no tempo, né? É tudo muito obscuro o que aconteceu na época do Homero, então a sobrevivência desse método, dessa forma de transmissão poética na Albânia contemporânea, seria uma maneira de entender o que aconteceu no século VIII a.C. Bom, até aí tudo bem, é uma matéria-prima literária, metaliterária, um romance que fala sobre uma criação poética fundamental, etc. e tal. Mas o cerne do romance é o seguinte: esses dois pesquisadores irlandeses saem de Nova York e vão para o norte da Albânia, e vão para uma cidadezinha insignificante do norte da Albânia, onde eles são recebidos com pompa oficial, mas ao mesmo tempo são precedidos por uma série de comunicados do Ministério do Interior, com o prefeito, com o delegado, com espiões que estão a serviço do prefeito da cidade. Aqueles supostos pesquisadores são, na verdade, espiões internacionais enviados por uma potência estrangeira para levantar dados sobre a Albânia com intenções malignas, maléficas, etc. e tal. Então, há um contraste entre uma certa ingenuidade e um idealismo intelectual dos dois pesquisadores e a maneira como eles são recebidos na cidade com desconfiança. Eles são recebidos com certa reverência por serem estrangeiros, inclusive a mulher do prefeito tem fantasias sexuais com eles, já fica esperando quem serão esses estrangeiros irlandeses, como eles serão, já está pensando em reativar a sua vida erótica um pouco anestesiada por anos de casamento, mas as outras pessoas, os homens da cidade, recebem aqueles estrangeiros, mas com desconfiança, e a boca pequena, lá entre eles, começam um diz que diz sobre o que eles estariam fazendo ali, eles chegam a entrar no quarto do hotel em que eles estão hospedados para pegar documentos que estão escritos em inglês e traduzir para o albanês para tentar entender onde estão as mensagens cifradas. São mensagens que falam justamente da pesquisa sobre Homero, sobre as fontes da poesia homérica, como elas estariam presentes na Albânia contemporânea, e eles tentam entender ali aquelas mensagens cifradas que indicariam uma conspiração internacional por esses dois agentes do mal que estavam se infiltrando na sociedade albanesa. Então, o livro tem um caráter irônico, ele é satírico, ele mostra um pouco uma certa idealização que nós temos dos países menos desenvolvidos, como mais ingênuos, mais inocentes, ainda numa espécie de era ligada à natureza, portanto, próxima ainda do modo de vida dos gregos antigos, e no que a gente encontra pela voz do Ismail Kadaré é uma sociedade medíocre, ressentida, invejosa, daquele que é estranho, que é estrangeiro. Então, o livro do Ismail Kadaré, ele não trata de uma teoria da conspiração que de fato existiu. Ele imagina uma teoria da conspiração e identifica o seu mecanismo, né? No meu mundo fechado, familiar, quando entra um elemento estranho que perturba, eu preciso justificar essa perturbação em vez de conviver com a diferença. Daí eu crio uma teoria da conspiração que transforma esse outro, este estranho, num agente maligno que, de alguma maneira, quer interferir na minha realidade, conspurcar a minha realidade. Então, esse livro magnífico, muito irônico, do Ismail Kadaré, serve, junto com o Cemitério de Praga, do Umberto Eco, para nos dar uma bela ideia de como as teorias da conspiração aparecem também na literatura.
Então é isso, até o próximo vídeo.